Era sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Às 9h08 da manhã, horário local, um pedaço inteiro de uma montanha se soltou e desceu sobre um bairro residencial às margens do rio Wujiang, no sudoeste da China. Vem comigo até essa encosta porque o que os geólogos já conseguiram reconstruir sobre o que aconteceu ali, naqueles poucos segundos, explica por que essa mesma região convive com isso o ano inteiro. E quase sempre, sem que o resto do mundo saiba ou preste atenção. O que caiu ali não foi um punhado de pedras soltas. Fotos feitas pela agência Associated Press mostram blocos de rocha maiores do que um prédio inteiro, tombados sobre uma rua residencial e comercial, bem no sopé da montanha. Mais de 10 prédios ficaram soterrados em questão de segundos. Mais de 1.100 moradores tiveram que deixar suas casas às pressas. E à medida que as equipes avaliavam o risco de um novo desprendimento, esse número de prédios evacuados chegou a 21. 10 pessoas foram tiradas com vida de debaixo dos escombros, 2 delas em estado grave. Se você pensa que uma encosta inteira desabar sobre uma cidade é um evento raro, vale entender onde isso aconteceu. Chongqing, a região onde fica o condado de Pengshui, é hoje classificada como a cidade com o maior número de desastres geológicos registrados em toda a China. Um levantamento científico catalogou 16.554 deslizamentos de terra ali entre os anos de 1950 e 2011, uma média de 271 eventos por ano, todo ano. E esse nem foi o primeiro desastre da região neste mesmo ano. Em 24 de maio de 2026, um deslizamento no distrito de Yongchuan, também em Chongqing, já tinha tirado a vida de 20 pessoas. Para entender por que uma montanha inteira pode ceder de uma vez, precisa entender 3 coisas sobre o terreno onde isso aconteceu. E eu quero te mostrar cada uma delas devagar, porque juntas elas contam a história toda. A primeira é a rocha por baixo dos pés de quem mora ali. O rio Wujiang corta uma cadeia de montanhas feitas de calcário, um tipo de rocha que a água, com o passar do tempo, dissolve por dentro, formando cavidades, fendas e canais subterrâneos que ninguém enxerga da superfície. Os geólogos chamam esse tipo de paisagem de relevo kástico. Pensa nele como um queijo suíço em escala de montanha. Por fora parece sólido, por dentro está cheio de espaços vazios que enfraquecem toda a estrutura. Se você cortasse essa montanha ao meio, veria um verdadeiro labirinto de cavidades escondidas atrás de uma superfície que, por fora, parece firme e inteira. A segunda coisa é a chuva. Nos dias anteriores ao desabamento, o sudoeste da China estava no auge da temporada de monções, o período do ano em que os rios sobem e o solo das encostas fica encharcado. Imagina uma esponja. Seca, ela é leve e mantém sua forma. Encharcada, ela dobra de peso e perde a firmeza. É isso que acontece com a terra de uma encosta depois de dias de chuva pesada. Ela fica mais pesada, mais escorregadia por dentro, e o atrito que normalmente segura tudo no lugar começa a perder a briga contra a gravidade. Segundo a agência de notícias Caixin, a região vivia justamente o pico da temporada anual de risco de enchentes quando a encosta cedeu exatamente o período do ano em que esse tipo de saturação do solo é mais provável de acontecer. Por dentro, as camadas de solo encharcado, mais escuras e mais pesadas, começam a deslizar devagar sobre a rocha firme, que, por enquanto, ainda segura tudo por baixo. A terceira coisa é a mais delicada, porque segue sendo investigada oficialmente. Segundo o Landslide Blog, publicação especializada em deslizamentos hospedada pela União Americana de Geofísica, as imagens do local sugerem que a suspeita das equipes de investigação deve recair sobre um corte feito na base da encosta, provavelmente aberto para dar espaço a uma via ou a construções na parte baixa do terreno. E aqui entra um princípio simples que qualquer engenheiro de encostas conhece de cor.
A base de uma encosta funciona como o pé de uma escada apoiada numa parede. Remove esse apoio e todo o peso que estava equilibrado lá em cima perde sustentação. Mais cedo ou mais tarde, ele desce. E isso não seria um caso isolado, caso se confirme. Estudos publicados sobre deslizamentos no sul e sudoeste da China já apontam cortes de encosta feitos pelo próprio homem para abrir estrada ou espaço para a construção, como um dos fatores que mais se repetem por trás desse tipo de desastre em toda a região montanhosa do país. É como tirar o primeiro degrau de uma escada inteira apoiada contra a parede. O resto continua lá em cima por enquanto, mas só até a gravidade lembrar que ele não tem mais em que se firmar. Repara que nenhuma dessas três coisas sozinha, a rocha cárstica, a chuva ou um possível corte na base, seria suficiente para causar o que aconteceu. É a combinação das três ao mesmo tempo, na mesma encosta, que os geólogos chamam de saturação crítica do solo, o momento exato em que o terreno perde a capacidade de sustentar o próprio peso. E foi exatamente essa combinação, calcário poroso, solo encharcado pela chuva de monção e possivelmente um corte na base que ninguém tinha motivo para desconfiar, que fez ceder a encosta do subdistrito de Rangia, no condado autônomo de Peng Shui, às 9h08 daquela sexta-feira. Segundo a emissora estatal chinesa CCTV e a agência Xinhua, toneladas de rocha e terra desceram em poucos segundos sobre mais de 10 prédios residenciais e comerciais, erguidos bem no sopé da montanha, exatamente onde a força de um desprendimento como esse tem menos distância para perder velocidade antes de atingir quem mora ali. O presidente chinês, Xi Jinping, determinou que as autoridades apurassem oficialmente a causa exata do rompimento. Uma investigação que, até a publicação mais recente sobre o caso, seguia em andamento. E foi esse mesmo instante que dividiu em dois a manhã de quem morava ali. 10 pessoas foram retiradas com vida de dentro dos escombros, 2 delas em estado grave. Mais de 1.100 moradores tiveram que deixar tudo para trás às pressas. Segundo as informações mais recentes disponíveis sobre o caso, pelo menos 8 pessoas perderam a vida e 34 seguiam desaparecidas, com equipes de resgate revirando os escombros dia após dia, mesmo sob o risco de um novo desprendimento. Todas as fontes e os dados oficiais usados nesta reportagem estão linkados na descrição para quem quiser se aprofundar, incluindo os levantamentos científicos sobre a frequência de deslizamentos na região e as reportagens mais recentes sobre o andamento das buscas em Peng Shui. E se esse assunto te interessou, lá no canal tem um vídeo mostrando a falha geológica mais perigosa do Brasil, outra história de terreno que também guarda tensão acumulada, esperando o momento certo. Vem comigo para esse também.